mais um vídeo longo sobre sistemas do Two Piece RP, o melhor RPG inspirado no universo de One Piece, e hoje eu irei explicar sobre o Haki, mas antes, caso você queira participar do RPG, é bem simples, é só dar uma olhada no link do recrutamento que fica aí na descrição do canal. Começando com o que é o Haki para as pessoas que não entendem muito sobre o One Piece. O Haki é como se fosse a vontade do personagem, ou a sua força de espírito. E essa vontade ele consegue colocar ela dentro dos seus golpes. Então, os golpes carregam a vontade do usuário. Então, quando o golpe usa o Haki, geralmente vai usar a reserva de Haki que tem na sua ficha. Então, ele usa a sua própria vontade para deixar o seu movimento mais forte. De forma simples, isso acaba sendo o Haki. E aí no RPG você tem a sua reserva de Haki, né, que fica aqui na ficha. Você começa com 50.000 de stamina, 0% de Haki e 10.000 de resistência. Você precisa upar um nível aqui no Haki, que está nas áreas de habilidades, para começar a ter uma reserva de Haki. E quando você upa um nível na sua energia de Haki, tem aqui sobre a energia. Cada nível upado na energia de Haki, você ganha mais 50.000 na sua reserva de Haki. Isso não tem limite de nível, então na teoria você pode subir infinitamente, desde que você tenha pontos de níveis para estar upando. Então é assim que consegue reserva de Haki dentro do RPG. Agora vamos falar sobre o Haki do armamento e também o Haki da observação. O Haki do armamento é quando o usuário ele coloca essa sua vontade nos seus movimentos ofensivos ou também nos seus movimentos defensivos. Isso pode se somar com várias coisas, tá? Entenda o Haki como uma energia fortificadora dentro do RPG, que ele vai deixar os seus movimentos mais fortes. Isso pode ser movimento de estilo de luta, movimento de arma, movimento de raça, movimento de Akuma no Mi, movimento de qualquer coisa, tudo pode ter o Haki dentro do universo de One Piece. Então ele buffa o poder defensivo ou o poder ofensivo, também restritivo, tá? Se for um movimento de restrição. Então, no ofensivo, o usuário ele flui seu Haki normalmente através do seu golpe, aumentando assim a força destrutiva do soco, podendo fortalecer também praticamente qualquer movimento ofensivo do usuário. Aí, se o seu Haki estiver no nível 1, Haki do armamento, tá? Aí, na habilidade, na ficha do seu personagem, na área de habilidades, também tem aqui, ó, Haki do armamento. E para você desbloquear o Haki do armamento, você precisa upar um nível aqui no Haki do armamento. E quanto mais você upa, mais forte ele fica. Aí, no nível 1, o Haki do armamento é bônus mais 1x, no nível 2 mais 2x, no nível 3 mais 3x, no nível 4 mais 4x, no nível 5 mais 5x. Então é um bônus de soma, tá? Que vai somar o bônus. Agora imagina que o seu personagem ele vai usar um poder de Akuma no Mi, a sua Akuma no Mi tá nível 3 e tem bônus crítico 3x. Aí você usa o Haki do armamento nível 5. Vai somar bônus mais 5x no crítico, totalizando um bônus de 8x crítico no movimento com a Akuma no Mi mais aqui. Então é um bônus de soma, tá? Ou digamos que o seu movimento não tem nenhum bônus. Na teoria é 1, tá? Se não tem nenhum bônus. Aí se você soma ali mais um x, já vira 2x, porque 1 mais 2 é 1 mais 1 no caso, 2. Então, até movimentos que não tem nenhum bônus podem ficar mais poderosos com o uso do Haki do armamento. Já o Haki aqui dá... aí também tem o uso defensivo, tá? Que se for defesa vai aumentar o bônus de resistência. Se for ataque que dá dano, vai aumentar o bônus crítico. E se for o ataque que prende, vai aumentar o bônus de restrição. Então o tipo de bônus é crítico, resistência e restrição. E vai aumentar esse bônus de acordo com a ideia do movimento, tá? O tipo do movimento. Agora vamos para o Haki da observação, que permite que o usuário sinta a presença dos seres vivos, sentindo a aura das pessoas mesmo que elas estejam ocultas ou distantes. Então o Haki da observação é como se fosse um quinto sentido, talvez, acho que dá pra usar isso como exemplo. Ou também um sensorial para você que acompanha muito Naruto. Então ele aumenta a percepção daquela pessoa em um nível sobre-humano. E aqui com o Haki da observação é possível você ter uma previsão, né? Porque com o Haki da observação você também pode utilizar para prever o movimento dos seus adversários. Dentro lá do anime de One Piece, tem algumas pessoas que com o Haki conseguem ver tipo segundos no futuro. Através desses segundos no futuro é possível prever a movimentação daquela pessoa, o próximo movimento dela, permitindo que você consiga reagir com mais facilidade. Você também consegue sentir a presença da pessoa, né? Então se tem alguém próximo na região, você vai conseguir sentir ela. E também tem o alcance, o Haki ele também consegue aumentar o alcance de certas técnicas, então é muito bom, por exemplo, para quem for atirador e quase que essencial, porque imagina que é um atirador, você consegue com a previsão prever a movimentação da pessoa e tentar atingir um ponto futuro dela, então bem bacana, e consegue estender o alcance do seu tiro, então é muito perfeito para quem é atirador. E aqui também tem os níveis, tá? Que vai de 1 a 5.
E o nível, quando você upa o nível, também aumenta o bônus fortificador de mais 1x até mais 5x e também aumenta o alcance dos seus golpes. Então, se o golpe tem ali o Haki da Observação e o Haki da Observação for nível 5, o alcance máximo daquele movimento vai ser de uma ilha. Se for nível 4, vai ser muito longo, se for nível 3, longo, nível 2, médio e nível 1, curto. Então, são os alcances aí narrativos, né? E o bônus, o tipo de bônus é velocidade e reação. Por quê? Porque se você prevê o ataque do adversário, você consegue reagir mais rápido. E reação é um bônus para esquiva, quando você vai esquivar de um movimento do adversário. E se você consegue prever a movimentação do adversário, você consegue não necessariamente atacar mais rápido, mas é como se fosse, como se você atacasse onde o adversário pode estar na sua próxima movimentação. Então você melhora a velocidade do seu movimento ofensivo. Então também ganha bônus de velocidade nos ataques que são imbuídos com o Haki da Observação. E aqui tem um pouco sobre a energia das suas técnicas que utilizam o Haki. Geralmente você vai usar Haki mais estamina, tá? Então o Haki sempre vai estar junto com a estamina. E aí a soma dessas duas energias vai ser a energia total da técnica. Então, por exemplo, se usa 5.000 de Haki e 5.000 de estamina, a força total é de 10.000. E tem uma leve limitação aqui, tá? Que é uma limitação de relação ao equilíbrio de energias, tá? E o que seria o equilíbrio de energias? A diferença de uma energia para outra não pode ser inferior a 1/10 ou 10%. Para a pessoa não colocar, exemplo, 5.000 de Haki e 1% de estamina, tá? Não, aí não pode, porque essa diferença seria inferior a 10%. Então aqui tem um exemplo, ó, uma limitação de 10%. É você usar 100.000 de Haki e apenas 10.000 de estamina. Assim você estaria dentro aí da margem máxima, que seria de 10%. Aí você também pode, por exemplo, usar 100.000 de estamina, 20.000 de Haki, 100.000 de estamina, 50.000 de Haki, 50.000 de Haki, 50.000 de estamina. Pode usar 200.000 de Haki, 100.000 de estamina. Então, você pode colocar o número que for, só que a diferença entre o valor do Haki e o valor de estamina não pode ser inferior a 10%, tá? Justamente para a pessoa não colocar 1% de estamina e o valor que quiser de Haki, porque isso seria um pouco de exagero, né? Mas o limite tá bem... Esse limite de equilíbrio tá bem... Tá bem legal, tá? Tá bem amplo, então você que vai focar no Haki não precisa upar muito a sua estamina, porque o limite acaba sendo de 1/10. E aqui tem também sobre o card do seu Haki. Temos aqui o card do Haki da Observação, que o usuário deve possuir um card de ativação do seu Haki da Observação, já que ele sempre fica ativo durante o combate e também no dia a dia, em um certo nível. Então, você tem que ter um card do seu Haki da Observação, colocando as informações dele. É o nível, o alcance, essas coisas, tá? O bônus que acaba dando sobre informações, então precisa montar ali um card do Haki da Observação. E também do Haki do Armamento, tá? Que você manda antes de um combate. Então, no Haki da Observação, você manda sempre quando você tiver alguma interação com outra pessoa, que seja necessário aí o card do Haki da Observação. Já o Haki do Armamento, você manda sempre antes do combate para ter ali as informações sobre o seu Haki. E esses cards não tem gasto energético, tá? Sobre informações de nível e bônus daquele seu Haki. Bom, essas aqui são as informações sobre Haki dentro do Two Piece RP. Espero que tenha entendido tudo perfeitamente. E é isso, valeu, até o próximo conteúdo.